queridos amigos da nossa família Estratégia, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, e nós estamos tratando aqui das 50 dicas para ministérios públicos. E vamos tratar a respeito de direito ambiental sobre transação penal e suspensão condicional do processo nos crimes ambientais. Introdutoriamente falando, é importante nós dizermos que a transação penal e a suspensão condicional do processo são institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099 de 95, respectivamente no artigo 76 e 89, que impedem que nós tenhamos, no caso da transação penal, uma ação penal e no caso da suspensão condicional do processo, o tramitar até a sentença sempre que estiverem presentes determinadas circunstâncias. O fato é que a Lei de Crimes Ambientais trouxe a possibilidade de aplicação de transação penal e também de suspensão condicional do processo para os crimes ambientais, porém com algumas particularidades, e é sobre elas que eu quero conversar a partir de agora. Primeiro, transação penal nos crimes ambientais. O artigo 27 da Lei de Crimes Ambientais prevê que nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direito de multa, prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, leia-se, a proposta de transação penal, somente poderá ser formulada desde que tenha havido prévia composição do dano ambiental, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Muito bem. Primeiro, quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo? O artigo 61 da Lei 9.099 de 95 deixa claro que todas as contravenções penais, pouco importando a pena, e também todos os crimes cuja pena máxima seja de até 2 anos, são infrações penais de menor potencial ofensivo. Portanto, nessa linha, aplica-se a transação penal nos crimes ambientais sempre que o crime ambiental tiver pena máxima de até 2 anos. E um requisito especial: somente será possível a transação penal se houver antes a prévia composição do dano ambiental. Significa dizer, portanto, que nesses crimes ambientais, o requisito especial para que haja transação penal é a prévia composição do dano ambiental. Mas cuidado, eu não estou dizendo que para que o sujeito que praticou um crime ambiental possa ser beneficiado com a transação penal, ele já deve ter antes reparado integralmente o dano que ele praticou ao meio ambiente. Não, não é isso. Para que ele possa obter a transação penal nessas infrações penais, é necessário que haja o formal compromisso de reparar o dano ambiental. Ora, é óbvio que muitas vezes a reparação integral de um dano ambiental pode durar meses ou até mesmo anos. Então, não faria sentido exigir a prévia recuperação ambiental como condição para a transação penal. Porém, para que haja transação penal nos crimes ambientais, precisamos de um compromisso formal de que ele efetivamente possa reparar esse dano. Gustavo, que tipo de compromisso formal pode ser esse? O degradador pode, por exemplo, assinar um TAC com o Ministério Público. Ele pode assinar um termo de recuperação ambiental com o órgão ambiental estadual. Então são documentos em que ele se compromete a realmente recuperar o meio ambiente. Mas, da mesma forma, é previsto aqui que se absolutamente não houver nenhuma possibilidade de recuperação, de reparação do meio ambiente, esse requisito pode ser dispensado para que a transação penal possa efetivamente ser oferecida. Certo? Portanto, a única particularidade especial para a transação penal nos crimes ambientais é que antes nós tenhamos uma prévia composição dos danos ambientais que o autor do fato
se comprometa formalmente, seja com TAC, ou seja por intermédio de um termo de recuperação ambiental com órgão ambiental estadual, que ele se comprometa a recuperar esse dano. Aí, com esse documento em mãos, ele vai até o Ministério Público e aí a transação penal poderá ser realizada, exceto em caso de absoluta impossibilidade. Suspensão condicional do processo. O artigo 89 da Lei 9.099 de 95 prevê que, ao oferecer a denúncia, se estiverem presentes os requisitos legais, poderá o Ministério Público oferecer a suspensão do processo e aí durante o período de prova o acusado realiza determinados comportamentos, pratica determinadas condutas, obrigações e, cumpridas essas condições, haverá extinção da punibilidade sem o prosseguimento do processo e sem a sentença. Muito bem. Qual é a particularidade trazida pela Lei de Crimes Ambientais a respeito da suspensão condicional do processo? O artigo 28 prevê que as disposições do artigo 89 da Lei do GCRIM aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo, definidos nessa lei com as seguintes modificações. Dois pontos. Lá na Lei 9.099 de 95, o requisito para obter a suspensão condicional do processo é que a pena mínima seja de até 1 ano. Não são apenas os crimes de menor potencial ofensivo que se sujeitam à suspensão condicional do processo. O crime de furto, por exemplo, tem pena mínima de 1 ano e pena máxima de 4, não é de menor potencial ofensivo, mas ao furto, em tese, aplica-se a suspensão condicional do processo, por conta da sua pena mínima. Aqui, nos crimes ambientais, o legislador fez uma exigência específica. Só caberá suspensão condicional do processo para os crimes de menor potencial ofensivo praticados contra o meio ambiente. Portanto, somente os crimes cuja pena máxima seja de até 2 anos é que se sujeitarão à suspensão condicional do processo na Lei de Crimes Ambientais. E uma exigência, além de todas as condições previstas em lei, para que o autor do fato criminoso cumpra durante o seu período de prova, ou seja, durante o período em que a suspensão, em que o processo ficará suspenso, é que haja um laudo de constatação de reparação do dano ambiental ao final do período de prova. Bom, aceita a suspensão condicional do processo em um crime ambiental, o juiz vai suspender o processo por 2 a 4 anos e ele só vai extinguir a punibilidade do agente ao final desse período de prova se houver esse laudo de constatação de reparação ambiental. Se não houver ao final do período de prova esse laudo de constatação da recuperação ambiental, se tivermos, por exemplo, uma situação de reparação parcial dos danos ambientais atestada por um laudo, nesse caso, o juiz vai fazer o quê? Ele poderá prorrogar o período de prova por até 5 anos. Vamos imaginar que o período de prova tenha sido estabelecido em 2 anos. Ao final desse período de prova vem um laudo dizendo, olha, a reparação foi parcial, não foi total. O juiz, nesse caso, poderá prorrogar o período de prova, portanto, por mais 5 anos. Afinal de contas, existem alguns danos ambientais que exigem, para a sua recuperação integral, meses ou até anos, muitas vezes. Muito bem. Ao fim desse período de prova, ao fim desses 5 anos, ao fim desse período de prorrogação, um novo laudo de constatação ambiental deverá ser realizado. E se novamente o laudo de constatação ambiental disser que houve uma reparação parcial, o juiz poderá mais uma vez realizar uma nova prorrogação por mais 5 anos. Não percam a conta. Vamos imaginar que o período inicial de prova tenha sido estabelecido em 2 anos. O juiz poderá prorrogar esse período de prova por mais 5 e depois por mais 5. Ok. Depois dessas 2 prorrogações, ao final desse segundo período de prova de 5 anos, o juiz, mais uma vez, determinará a realização de um novo laudo de constatação para avaliar o seguinte: será que houve a recuperação integral? Se a resposta for sim, show de bola, extingue-se
a punibilidade. Agora, se houver uma informação nesse laudo de que a reparação foi parcial, nós vamos ter duas situações possíveis. Se o laudo disser que não houve a reparação integral e não foram tomadas as providências necessárias para reparar, revogação da suspensão condicional do processo e prosseguimento do processo crime. Agora, se por outro lado o laudo indicar que foram tomadas todas as providências necessárias, aí, mesmo sem a reparação integral, o juiz determinará a extinção da punibilidade.